Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. A fé em Deus que se desperta em mim nada mais é que o sussurro de Deus que se aloja em meu interior. Quando clamo por Deus, é Deus do meu interior que está chamando por Deus Pai. O grande mestre budista Shinran também disse: a mente que acredita em Buda é a natureza búdica, e a natureza búdica é Buda. A fé consiste no fato de Buda chamar Buda e Deus adorar Deus. A vida de Deus, que é eterna, está alojada em mim como minha vida, e por isso a minha vida também é eterna, imortal e inadoecível. Por conseguinte, mesmo quando pareço doente, não o estou. Apenas estou sonhando com a doença. Mesmo quando pareço morto, não o estou. Estou apenas sonhando com a morte. E o que me desperta desse sonho é a luz infinita de Deus. Diante da sua luz, treva alguma pode permanecer. Neste momento, chamo por Deus. Quando o ser humano chama por Deus, este lhe responde. Chamando por Deus, estou sintonizando com as suas vibrações mentais. Estou sempre unido a Deus. Sou um com Deus. Todos os membros da minha família também são filhos de Deus. Sempre reverencio os meus familiares como filhos de Deus. Muito obrigado. Olá, queridos amigos, muito bem-vindos ao Domingo da Seichonoye. É uma grande alegria que nós nos encontremos, né? Tô até emocionada na manhã de hoje, neste dia feliz, para podermos conversar sobre o ensinamento da Seichonoye. Esse ensinamento que nos faz mergulhar dentro de nós próprios e extrair todo o potencial, todo o tesouro que Deus já deu para nós. Então, amigos, seja muito bem-vindo, muito obrigado por estar conectado conosco. Eu sou a preletoriara Colombo e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as nossas virtudes. Mas as nossas virtudes não são nossas. São virtudes de Deus. E a nossa referência principal é o livro Orações Diárias, orando para a grande harmonia entre Deus, a natureza e os seres humanos. E aqui, na página 18, nós temos uma oração chamada Oração para louvar as virtudes absolutas de Deus. Essa vai ser a oração que vai nortear a nossa conversa da manhã de hoje. Nós vamos usar também como referência esse livro aqui bem bacana. Esse livro é Preceitos de Luz Caminho. Aqui uma mensagem para cada dia do ano, para a gente poder abrir e ter o nosso coração preenchido das palavras de luz, das palavras de Deus. E justamente aqui na página 19, nós temos 3 perguntas muito importantes que vão nortear aqui a nossa conversa. Com que objetivo o ser humano nasce neste mundo? Pergunta importante, muita gente se pergunta isso mesmo. Qual a finalidade desta vida? Para que nascemos? Se você, meu amigo, ouviu essas perguntas e quer essa resposta, se você conhece alguém que quer essa resposta também, aproveita e já compartilha o link dessa nossa reunião com essas pessoas queridas do seu coração. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, aproveite e faça isso agora, inscreva-se no nosso canal, acione as notificações e fique com a gente, porque nós temos conteúdos novos todos os dias, isso para elevar o nosso pensamento. Mas a conversa de hoje, ela pretende discorrer sobre essa questão aí, com que objetivo a gente nasceu neste mundo. E o professor Masaharu Taniguchi, ele diz assim, essas perguntas de muitas pessoas, são perguntas de muitas pessoas que levam a sério a vida, né?
Deus criou o homem como manifestação concreta de sua vida neste mundo para se comprazer com a própria obra. Deus nos criou para que nós possamos expressar a própria natureza de Deus através daquilo que nós formos fazer no nosso cotidiano. Já que existimos, é imprescindível conhecermos a nós próprios. Muitos de nós entendemos que somos somente esse corpo físico, que somos essa massa, essa reunião aqui de células, de órgãos. Mas, na verdade, essa é uma expressão. Nós somos, na verdade, conectados com a grande vida do universo e a nossa essência é divina. É isso mesmo, amigo. A sua essência é divina, a minha essência é divina. Nós somos a própria vida de Deus. E é isso que deixa a gente contente. Aí você pode me perguntar, mas Pletora, eu acho que assim, eu não sou vida de Deus, minha vida é tão cheia de problemas, minha vida é tão cheia de dificuldades, eu não me sinto realmente conectado com esse manancial, com essa grande vida do universo. Eu acho até bonito, mas a minha vida realmente é muito difícil. E pode ser que muitas pessoas se sintam dessa forma, de fato, desconectados à sua essência. Mas vamos pensar juntos aqui. Vamos pensar nas fases da Lua. A Lua, ela tem as suas fases. Às vezes ela está redondona lá no céu, linda, esplendorosa, e às vezes você a vê crescente ou minguante. Significa que ela não existe? Que ela está pela metade? Que ela desapareceu? Claro que não. A gente sabe que é simplesmente um posicionamento dela lá no céu. A gente tem as nuvens, tem o reflexo, a gente tem uma série de conjunções ali para que a gente veja somente aquela parte. Ela não desapareceu. A nossa essência também não desaparece. Nossa essência é perfeita, é absoluta. É justamente por isso que aqui na oração, para louvar as virtudes absolutas de Deus, está escrito assim: quando falo, querido Deus, penso na sua infinita sabedoria. Sinto um infinito desejo pela sua sabedoria, que através de vários bilhões de anos, a partir do nada, do espaço, criou o infinito universo e, num certo ponto dele, criou a Terra repleta de vida. Isso significa, meus amigos, que tudo é criado por Deus. Desse nada, que na verdade são as infinitas possibilidades, Deus criou tudo e tudo nos inclui também. O Senhor criou não apenas um incontável número de leis e deu ainda mais ordem entre as leis, com leis superiores, e finalmente criou os seres vivos que se repetem na sua automultiplicação, mas sinto a infinita beleza em sua criação, que deu vida aos seres com o livre-arbítrio transcendendo as leis. Olha, aqui a gente tem um ponto muito importante da nossa responsabilidade enquanto filhos de Deus. Deus nos criou a sua imagem e semelhança e deu para nós de presente, com o seu grandioso amor, algo chamado livre-arbítrio. Quando nós reconhecemos essa natureza divina, reconhecemos quem somos desde o princípio. Na verdade, nós somos um com a vida de Deus. Deus, natureza, seres humanos são originariamente unos. Quando a gente tem essa convicção, aí a vida da gente passa a se descortinar, abre, transborda toda a virtude de Deus que já habita o nosso ser. Agora, quando a gente não sabe muito bem disso, a gente se distancia disso, então é como se a gente estivesse considerando a gente somente essa massa.
Vou contar uma historinha para vocês, para a gente ir ampliando aí a nossa forma de entender. Essa história está no livro Siga Reto, Sempre em Frente, de autoria do preletor Fernando Antônio Mendes Marques. A criança pergunta para o pai: pai, de que tamanho é Deus? Então, o pai pensando, como é que eu vou responder essa pergunta para o meu filho? Então, ele pensa numa analogia e no momento em que passa o avião, ele pergunta para o filho: filho, de que tamanho é aquele avião que está passando lá no céu? Então, a criança pega o dedinho assim, ó, encaixa o avião aqui e vai acompanhando e mostra para o pai e fala: pai, o avião é desse tamanhinho. Então, o pai fala: vem comigo que eu vou te mostrar uma outra coisa. E leva o filho para o aeroporto. E naquelas janelas bem grandes, aqueles vidros enormes, aqueles aviões ali, o filho fica encantado e o pai pergunta: filho, e esse avião, de que tamanho que é? Então a criança abre os braços bem grandão assim, o avião nem cabe direito na abertura de braço da criança, né? Então a criança fala: nossa, pai, esse avião é grandão. Aquele avião é pequenininho, mas esse é grandão. Então o pai explica para o filho: meu filho, o avião ele está aqui, ó, pertinho de você, então ele parece que é grandão, porque esse é o tamanho dele, ele é desse tamanhão. Agora, quando o avião está lá no céu, que é bem distante, ele parece que fica pequenininho, mas é o mesmo avião. Nós, quanto mais próximos estamos de Deus, quanto mais convictos estamos da sua presença na nossa vida, porque Deus Pai Criador é onipotente, é onisciente, é onipresente, Ele está presente aqui e agora nesse momento, conversando conosco. Essas são as palavras de Deus. Então, quando a gente sente a presença de Deus, Ele é grandão na nossa vida. Agora, quando a gente se distancia de Deus, quando a gente esquece da nossa natureza divina, a gente esquece quem a gente é, a gente realmente sente que Deus está muito distante de nós. Mas, na verdade, é do mesmo jeito que a gente falou da lua, ela não desapareceu, ela está lá. A grande questão é uma perspectiva. Acontecerão momentos na nossa vida que são desafios, desafios para o nosso crescimento. E essas virtudes que Deus já depositou em nós na nossa criação, desde que criou tudo à sua imagem e semelhança, elas podem transbordar. Em primeiro lugar, se a gente reconhece, se a gente sabe realmente qual é a nossa natureza divina. Veja, a oração, ela continua dizendo assim: fico maravilhado e sem palavras para expressar o quão comovido estou em ver como os inumeráveis seres vivos podem mostrar uma quantidade infinita de diversidade enquanto seguem a mesma lei e ainda assim são todos belos, poderosos e produtivos. Nós estamos vivendo essa experiência humana e somos, na verdade, seres espirituais. E aqui, nessa experiência humana, nós estamos vivendo de acordo com as leis. A lei da gravidade, né? As leis da natureza que estão todas postas aí, a gente acaba estudando algumas delas. Agora, nada se sobrepõe à lei de Deus. Nós somos realmente imagem e semelhança de Deus. Quando oro, querido Deus, sou abraçado pelo seu infinito amor. O Senhor não apenas me ama, mas o Senhor aprova todas as existências como sendo muito boas e ama a todas elas. É como Deus criou o mundo e viu, estava tudo muito bom, e aí Ele pôde descansar, né, no sétimo dia. Entendam? Na verdade, entregou para nós, seus filhos, o livre-arbítrio e entregou para nós todo esse palco de expressão no qual nós vamos manifestar todos os dias, sem falta, a nossa natureza divina, a nossa natureza que é de filho de Deus.
E entendendo isso, nós vamos nos relacionando com as situações cotidianas, olhando com os olhos de Deus, amando com o amor de Deus e abençoando com a bênção de Deus. É assim que deve ser, sabe? Nem sempre eu entendo que é fácil, porque se a gente não se conhece, fica parecendo que Deus nem gosta da gente, que a gente é incompleto, que a gente não tem tudo o que o outro tem. Mas, na verdade, a nossa existência não tem sentido se a gente pensa dessa forma. Agora, com uma postura correta, com um olhar correto para nós próprios, né? Aí sim a vida se abre para nós. Para conhecermos de fato a nós próprios, precisamos nos analisar de modo objetivo, isso é, precisamos nos dividir em dois, o eu que analisa e o eu que é analisado. Podemos também dizer o eu agente e o eu que recebe a ação. Para que os olhos possam ver a si próprios, precisam de espelho, um meio onde projetar a sua própria imagem. Deus criou o homem para contemplar e se comprazer com sua própria imagem projetada nele. É assim, meus amigos, é a gente olhar para a gente mesmo e reconhecer Deus. Reconhecer Deus. Nem sempre é tão simples, porque a gente se deixa enganar pelo que os olhos físicos estão reconhecendo. Nós precisamos aprender a lidar com os olhos da mente. É amar com o amor de Deus e ver com os olhos de Deus. E sentir Deus bem presente na nossa vida. Sabe, no livro Amemos Intensamente, tem uma história longa, de uma senhora, esta senhora se chama Rio. Aconteceram muitas situações desastrosas na vida dela, sucessivamente fatos muito ruins, mas ela se sentiu encorajada por uma forte fé e ela pensava assim, bom, agora as coisas do passado, aqueles meus pensamentos ruins, eles estão se extinguindo, isso está acabando. Olha que corajosa, né? As coisas, sucessivamente, eventos negativos aconteciam na vida dela e ela não perdia a fé e dizia, aquilo é como se ela falasse assim, bom, aquilo que estava sujo, eu já estou limpando, já está sendo purificado, né? Então, ela seguiu a vida, mas quando chegou no último dia do ano, ela se levantou da cama com o pensamento de que no dia seguinte, que seria o ano novo, iam acontecer bons fatos. Então ela pôs na cabeça dela assim, bom, agora, amanhã já é ano novo, vão acontecer boas coisas na minha vida. E ela colocou isso na cabeça, ela passou o ano imaginando que ela estava em purificação, sabe? Que as coisas estavam se purificando na vida dela. Ela pensou em preparar um prato especial para o ano novo, saiu para comprar os ingredientes, ela tinha se machucado num episódio, mas ela mesmo assim, ela foi fazer a vida e tentar resolver as coisas. Agora, quando a gente tem a mente com pensamento positivo, coisas boas acontecem. Quando a gente tem a mente com pensamentos negativos, a gente atrai algo nessa mesma vibração. Então, ela saiu de casa com um envelope contendo todo o salário do mês. Todo o salário, ela ia, vou pegar, vou levar todo o dinheiro aqui, e foi. E no meio do caminho, ela foi furtada. Então, é assim, ela voltou muito abatida para casa, sabe? E ela tinha que ainda contar para o marido, e é como se você levasse o ano todo tentando fazer assim, não, olha, vai dar certo, acontece uma coisa ruim. Não, mas calma, tá limpando, tá purificando, vai dar certo, aí acontece outra coisa ruim.
Talvez você se identifique, em algum momento da minha vida também me identifiquei com esta situação. E aí nessas horas, eu falava, Deus, poxa vida, dá uma folga, né? Me deixa respirar um pouquinho. Talvez os senhores entendam, né, o que eu estou falando, e foi mais ou menos o que aconteceu com ela. Ela não tinha outra alternativa, voltou para casa e falou para o marido, olha, o que aconteceu é que é isso, né? Aconteceu isso, e o livro diz assim, eu estou com o livro Amemos Intensamente, do professor mestre Seiichi Taniguchi, né? Sagrado mestre Seiichi Taniguchi. Não havendo outra alternativa, ela contou tudo ao marido, sem esconder nada, dizendo no final que todo o estoque do mal já se extinguira por completo, e sentou-se desanimada. Sem dinheiro e com todos os membros da família doentes, não tinha mais nada o que fazer, mesmo que ela quisesse. Aí ela foi se deitar, porque parecia que se ela ficasse acordada, a situação ia ficar pior. É mais ou menos um momento em que a gente, assim, tem algo dentro da gente que é uma força que diz, não, vai dar tudo certo, já deu tudo certo, Deus está com você. Mas você olha e pensa, nossa Senhora, acho que agora não tem mais para onde ir, né? Sei lá, e aí dá uma tristeza, né? E ela foi dormir, não conseguiu dormir, chorou. E mais ou menos 9 horas da noite, o marido dela chamou. E o marido dela chamou e falou assim, olha, nós não conseguimos dormir, a gente não tem mais esperança. Eu acho que a gente já tentou de todas as formas e agora a gente tem que morrer junto. Não tem mais, a gente não precisa mais sofrer tanto. Vejam, amigos, às vezes a situação é tão desesperadora que a gente quer escapar, a gente quer fugir, a gente quer desaparecer, e foi o que esta senhora sentiu. Ela tinha um desejo de que não, está tudo purificando, mas chegou um momento que o seu cônjuge disse, olha, não tem mais, a gente não tem mais esperança. E essa senhora, Ryo, ela se recordou então de trechos de palestras religiosas que ela já tinha escutado e trechos bonitos que a gente também ouve, como por exemplo, por trás da escuridão sempre há luz. Nenhum homem vive só, e se ele pratica o bem, infalivelmente terá retorno. Então, ela pensou, o ano já está terminando, e que um ano novo estava para chegar, e então o ano novo traria novas esperanças para aquela família. Então ela falou para o marido, querido, espere só mais um pouquinho, porque dentro de algumas horas vai se iniciar o ano novo e aí o nosso caminho vai se abrir. Por favor, marido, adie a sua decisão. Vamos esperar mais 5 horas. Já eram 9 da noite, ela pensou, bom, espera mais um pouquinho. Então, prorrogando por 5 horas a intenção de suicídio, esta família conseguiu entrar no ano novo. Logo de manhã, bem cedinho, alguém bateu na porta dessa casa e ao abrir, a senhora ela se deparou com um morador da casa do outro lado da rua, que pediu então ajuda para esta senhora Ryo, porque o avô desta pessoa tinha acabado de falecer naquela madrugada e ela se sentiu profundamente tocada, né, no coração. Puxa vida, que situação desta família, começou o ano com uma perda de um ente querido, claro que eu vou ajudar, claro que eu vou ajudar. Então, ela se mobilizou para ajudar, né? E no pensamento dela era algo muito profundo, né? Há pessoas que precisam da nossa ajuda e apesar de que a gente está aqui nessa situação tão aflitiva, tão difícil, a família ali em frente perdeu esse ente querido na madrugada do Ano Novo, os familiares estão tristes, então tenho certeza que eles estão até mais tristes do que nós. Então nós podemos fazer algo por eles, podemos ajudá-los de alguma forma. Que coisa! E olha que pensamento desta senhora. Até o ano passado, nós não conseguíamos fazer nada por eles, mas agora, com o ano novo chegando,
nós estamos aqui e o ano novo nos permite sermos úteis a essa família. Isso é o prenúncio de um ano realmente de luz, de harmonia, de provisão. Então, esse ano a gente já pode ser útil para alguém desde o primeiro dia do ano. Como isso é maravilhoso! Nós estamos renascendo, tudo melhorará daqui em diante, tudo mesmo. E com esse pensamento, ela reverenciou do fundo da alma a sua própria vida, a vida da sua família, e foi ajudar o vizinho. Então, ela percebeu, ajudando o vizinho, o quanto é importante esse ato de amor, esse ato de transbordar realmente o amor de Deus, a alegria de Deus, a bênção de Deus, e acolher o irmão da melhor maneira possível. Muitos de nós, iniciando o ano, temos na nossa mente a memória de situações que aconteceram e que não nos deixaram felizes. Situações que aconteceram com amigos no ambiente de trabalho, com os familiares, e a gente quer desistir. Mas essa força que habita em nós, essas virtudes que Deus já depositou dentro de nós, e que não são nossas, são de Deus. A nossa vida é vida de Deus. Quando a gente aumenta a nossa convicção nesse sentido, nesta direção, naturalmente, estas virtudes vão transbordando e nós vamos realmente agindo, vendo tudo com os olhos de Deus, com o amor de Deus, abençoando as situações com a bênção de Deus. E é justamente por isso que esta senhora, por meio desta experiência, compreendeu efetivamente que a verdadeira felicidade provém de ser útil ao próximo, de a gente pensar naquela pergunta inicial, né, por que eu nasci, o que eu estou fazendo aqui, qual que é a minha missão? Eu nasci aqui para expressar todo o tesouro que Deus deu, Deus já deu para todos nós. Então, amigo, você que está aqui conosco, acompanhando essas palavras, lembre-se a cada momento, fortaleça a sua convicção. Eu sou vida imanente do universo, eu sou a vida de Deus, eu sou a vida de Deus, a vida de Deus que está em volta de tudo, né? Ela também me pertence, eu pertenço à própria vida de Deus. Então, quando você for olhar um livro, não é só um livro, é a ideia de Deus que está aqui. Quando você for lavar um prato, é a vida de Deus que está aqui presente, é o amor de Deus que está aqui presente. Quando você estiver caminhando na rua, é a vida de Deus que está aqui presente, caminhando nesse momento. Essa convicção, ela é muito importante. E aí, compreendendo que a verdadeira razão de viver está em amar, de ser útil aos outros, ela começou a se dedicar com mais sinceridade até aos familiares, ao marido. E esse episódio fez com que o marido levantasse e decidisse trabalhar ainda com mais disposição, mudando a sua intenção de deixar este mundo por uma porta falsa através do suicídio, né? Então, quem ama o próximo é realmente vivificado, e foi justamente o que aconteceu com ela. Quando ela se deu conta, ela já estava no dia 27 de janeiro, e nesse dia ela percebeu que muitas das suas situações que eram desesperadoras, que eram tristes do ano anterior, já tinham desaparecido, e ela já estava vivendo um novo ano pleno, realmente abundante, com esforço, com determinação, com perseverança, confiando em sua própria natureza divina. É por isso que justamente na oração para louvar as virtudes absolutas de Deus, está escrito assim: querido Deus, é impossível o Senhor ter inimigos, e porque sou filho de Deus, é impossível a mim ter quaisquer inimigos. A minha visão de algo como inimigo, ou o meu sentimento de que algo é mal, é uma falsa aparência, como uma projeção trazida pela minha mente imatura. Então, meus amigos, não existe nada que possa nos fazer mal.
Nós somos a própria manifestação de Deus e o nosso semelhante também é manifestação de Deus. Mas você pode me perguntar, mas preletora, ele fala coisas muito ruins para mim, ele age de uma forma inadequada. Agora, nesse momento que você pensa dessa forma, você está olhando com os seus olhos materiais. E pode ser que a pessoa realmente ela extrapole na sua forma de falar, na sua conduta. Veja com os olhos de Deus. Veja com os olhos de Deus. Em silêncio, na oração, que é o que nos aproxima do nosso Criador. Ó Deus, querido Deus, muito obrigado. Eu e o outro somos uma só vida. Eu e o outro somos uma só vida. E nesse sentido, quando canto, querido Deus, estou em meio à sua infinita força. O Senhor não é somente a fonte de energia de todas as coisas viventes na terra, mas o Senhor tem a força para fazer a terra realizar a sua rotação sobre seu eixo, para causar erupções dos vulcões, para fazer as fontes termais jorrarem e para levantarem os tsunamis. Não somente isso, mas o Senhor é a fonte primordial da força que criou o sol, fez nascer a água sobre a terra, fez chover. Isso significa que toda e qualquer situação, Deus pode nos ajudar a solucionar. Deus nunca criou o mal. Nós reconhecemos o mal com a nossa própria mente, porque estamos vendo Deus distante de nós. Vamos deixar Deus presente na nossa vida. Deus presente na nossa vida em oração. Se precisarmos tomar uma atitude, por exemplo, pode ser que você, amigo, seja o proprietário de um negócio ou que você tenha que falar com os seus filhos sobre alguma atitude inadequada. Não tem problema. Aquilo que precisa ser corrigido deve ser corrigido. Mas nós não vamos ver o outro como um elemento mau ou tratar o outro subjulgando o outro, porque eu e ele somos uma só vida. Então, com amor, nós vamos orientando os filhos, nós vamos dando as corretas ou correto direcionamento no nosso ambiente de trabalho, porque as palavras, elas são realmente aquele manto, né, que envolve e protege, por isso que as palavras devem ser palavras de amor, devem ser a oração. É assim que a gente consegue realmente curar um ambiente que não está manifestando, não está permitindo o fluir da vida de Deus. Justamente porque a gente acha que Deus está distante, ou porque a lua desapareceu, lembram que a gente conversou? É como o exemplo dessa senhora, sabe? É muito impactante a gente parar para pensar que a gente passa, às vezes, muitas dificuldades, mas que em algum momento da vida a gente precisa assumir a condição de protagonista da nossa própria vida, senhores do nosso próprio destino e dizer, aqui vive a filha de Deus, aqui vive o filho de Deus, e aí você fala seu nome. Olha para você no espelho e declare, sou feliz, sou saudável, sou maravilhoso, todos os caminhos estão abertos para mim. E justamente, quando oro silenciosamente, querido Deus, eu me visualizo uno com o Senhor, do fundo da minha alma, porque eu sou filho de Deus, sinto que me estão sendo concedidos pelo Senhor a sua infinita sabedoria, infinito amor e infinita força. E aí a oração, ela aprofunda as palavras, como nós aprendemos aqui na Seicho no Ie, através da meditação Shin So Kan. Shin é Deus, So, pensar. O Kan é o contemplar, é o ver com os olhos da mente. Então, quando a gente assim pensa, assim como o Senhor o é, eu sou sabedoria, sou amor, sou vida, não sou matéria, não sou um corpo físico, não sou um indivíduo isolado, não sou esta situação que pode estar acontecendo agora na sua vida. Eu não sou esse aparente fracasso, eu não sou essa aparente tristeza,
Eu sou um com a grande vida do universo. Assim como o Senhor o é, eu sou sabedoria, sou amor, sou vida. Como alguém que expressa a sabedoria, o amor e a vida, sou um filho de Deus que vive junto com todas as pessoas. É por essa razão que todas as pessoas e eu somos um só. Então, se estava acontecendo algum tipo de atrito, algum tipo de inimizade, ou se os nossos olhos queriam ver um inimigo, não. Nós agora estamos aprendendo a ver com os olhos de Deus. Sendo assim, atritos e conflitos não existem. Todos os seres vivos e eu somos um. O mundo da grande harmonia está aqui e agora. Então, quando eu entendo que eu sou as próprias virtudes de Deus, né? Elas não são minhas, elas são de Deus. Então, naturalmente, eu vou envolver, acolher, proteger o meu semelhante com as virtudes de Deus, com a sabedoria de Deus, com o amor de Deus, com a vida de Deus, com a provisão infinita de Deus, com a alegria de Deus, a harmonia de Deus. É assim que a gente vai agir, elevando o nosso pensamento. Eu estava falando antes, né? Essa oração, ela nos eleva como a meditação Shin-Sokan. Quando a gente fecha os olhos, né? Nós nos colocamos em posição de oração e dizemos: nesse momento, eu deixo o mundo dos 5 sentidos, que é esse mundo em que parece que eu tenho um inimigo, parece que eu tenho isso, parece que eu tenho aquilo, e que eu vejo as coisas materiais. Podem estar até em ordem, mas ainda assim é projeção. Eu deixo esse mundo de projeção e entro no mundo de Deus. No mundo fenomênico as coisas estão, no mundo de Deus as coisas são, tudo é perfeita harmonia. Tudo é perfeita vida, perfeito amor, perfeita abundância. Quando a gente pensa dessa forma e a gente vai treinando o nosso ser para pensar dessa forma, naturalmente a gente vai se sentindo mais fortalecido e entendendo. Deus está presente em mim, Deus está presente em todas as coisas, em todas as pessoas. Todas as experiências me permitem elevar o meu pensamento, expandir a minha consciência para sentir que Deus, natureza, seres humanos são originariamente unos. Se Deus criou todas as coisas, se a lei de Deus se sobrepõe a todas as coisas, essa situação que eu vivo agora, por exemplo, que pode estar apertando o meu coração, é só uma oportunidade para que eu possa me elevar, crescer e reconhecer a minha natureza divina. Sabem, há um tempo atrás, conversando com um jovem, também praticante do ensinamento da Seiichi Noye, ele me dizia: olha, preletora, eu não sei, eu acredito, acho a Seiichi Noye muito bonita, acho que o ensinamento é maravilhoso, mas eu já pratico desde jovenzinho, desde que eu nasci praticamente, mas eu estou há 10 anos numa empresa e, olha, eu não avanço nessa empresa, eu não avanço, parece que ninguém quer que eu progrida, parece que ninguém quer que eu deslanche nessa empresa. Então, eu não sei, eu estou muito desgostoso. E pode ser que a fala desse jovem, ela faça eco aí com algo que os senhores estejam vivendo nesse momento. Então, bastante atenção. Conversando com ele, a gente foi percebendo que a forma de ele olhar o trabalho era algo que não tinha reconhecimento, primeiro, do seu valor de filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Porque, assim como a história da senhora Ario, né, que pensou, puxa vida, esse ano foi um ano de muitas limpezas, muita purificação, estou sendo purificado, e convicta, né, falou, não, nós vamos, tá tudo sendo purificado, calma, que eu tenho certeza que a mão de Deus vai nos abençoar, vai abrir aqui a porta na nossa vida. Ter essa convicção firme. Esse jovem, ele estava diferente pensando, Deus está me castigando, Deus está me punindo.
isso aqui não tem jeito, é karma, né? Uma vibração que eu acumulei e eu não tenho como superar isso. Quando a gente está nessa situação, a gente se distancia, né, das virtudes de Deus, as virtudes de Deus, que são nossas, as nossas virtudes são virtudes de Deus. Então nós vamos olhar com o amor de Deus, olhar com a sabedoria de Deus, com a bênção de Deus, olhar com a harmonia de Deus as situações à nossa volta e, em silêncio, elevar o nosso pensamento e dizer: querido Deus, abra o meu coração para receber o amor, a sabedoria e as bênçãos da vida de Deus. Orientai-me de forma a agir com o seu amor, com a sua sabedoria, com a sua alegria. Quando a gente age dessa forma, a gente permite que as virtudes de Deus transbordem. E conversando com esse jovem, foi um pouco disso que a gente trocou de experiências e orientamos. Mentalize, faça as práticas da Seicho no Ie, comece pela meditação Shin-Sokan. Você, amigo que está chegando aqui, você pode acessar o próprio ambiente aqui do YouTube da Seicho no Ie. Há muitos conteúdos a respeito da meditação Shin-Sokan. Se você ainda não sabe muito bem como praticar, nós temos aí meditação de 5 minutos, 7, 10 minutos, até meia hora, para que você mergulhe na sua essência divina e permita que essa essência transborde na sua vida, que você possa agir, falar, pensar e sentir como um digno filho de Deus. Então, não se preocupe, essa é uma forma, você pode acessar novos conteúdos depois que a gente terminar aqui a nossa conversa e realmente se aprofundar na prática da meditação Shin-Sokan. Você pode se aprofundar também lendo livraria.sni.org.br. A gente tem um monte de livros a respeito da meditação Shin-Sokan para você ir também se familiarizando. Mas vamos voltar aqui para a história desse jovem. Ele então começou a meditar. E quando fechava os olhos, abria os olhos da mente e via o mundo abundante de Deus. O mundo em que tudo já é, né? Então tudo é oceano de infinita provisão. Não sou eu quem vivo, é a vida de Deus que está aqui e vive. Então, afirmando todas essas palavras, e olha, incrível, em 10 anos nada tinha acontecido. Do momento em que as orações, a prática e a mudança de postura começou a acontecer, uma virada de chave aconteceu na vida desse jovem. Foi promovido no trabalho, teve um aumento salarial de 200%. A vida familiar entrando em harmonia e a certeza mesmo de que só bênçãos na sua vida. E qualquer que fosse o desafio a aparecer, porque aí não é um problema, a gente tem que chamar de desafio, porque como infinitos, né? Todos nós temos esse infinito dentro de nós, há sempre algo a ser melhorado na nossa compreensão, na nossa forma de ver o mundo. Então, muito obrigado, Deus, pela oportunidade de aprender com esta situação. E aí, amigo, você pode falar, mas preletora, isso é trabalhoso. Como que se de repente eu estava esperando receber o salário no 5º dia útil e o patrão atrasou, como que eu vou ter sentimento de agradecer, o sentimento de gratidão? Como é que eu vou agir assim? É bem simples. É lembrar que você não é matéria, que você não é corpo carnal, que você é vida de Deus. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade de estar aqui vivo. Obrigado, Deus, pela força. Muito obrigado, Deus, pelos meus familiares. Obrigado. E aí, conforme você for agradecendo, você vai perceber o quão abençoado você é. Nós precisamos treinar para ver as coisas com os olhos de Deus. Treinar de verdade. É por isso que a oração que nós estamos estudando hoje, ela diz:
Quando chamo, querido Deus, o Senhor está sempre em minha mente. O Senhor está ao meu redor. O Senhor está na totalidade do universo. Eu agora louvo e sinto ardentemente as suas virtudes absolutas. Muito obrigado. É assim que tem que ser a nossa vida, que nós sintamos que o Senhor, que Deus Pai Criador está na totalidade do universo e elevar o nosso pensamento sentindo fortemente as virtudes de Deus em nossa vida, o seu amor, a sua sabedoria, e até tendo discernimento para compreender que as coisas do cotidiano, elas não são a vontade de Deus, elas são projeção de uma mente que talvez estivesse com raiva, insatisfeita, triste. E aí, agora, nesse momento que a gente está redescobrindo, relembrando quem nós vamos louvar e agradecer a vida de Deus que nos guia, a vida de Deus, Deus Pai Criador que nos orienta, nos protege e nos guarda todos os dias de nossas vidas. É por isso, amigos, que nós, da família Seichanoye, gostamos tanto de estarmos juntos aqui, porque é juntos que nós sentimos realmente a presença de Deus em nós, nos nossos familiares, nas nossas ações e mesmo nos momentos mais desafiadores, nos sentimos amparados pelo Espírito Santo de Deus. Eu convido os amigos que estão aqui conosco, nos acompanhando, para que, para fechar esse domingo da Seichanoye de forma alegre e maravilhosa, nós possamos orar e acompanhar a leitura na íntegra da oração para louvar as virtudes absolutas de Deus. Eleve o seu pensamento, abra o seu coração e sinta que essas palavras estão realmente se tornando um com a sua própria vida e que de hoje para frente é Deus que se manifesta através de você. Oração para louvar as virtudes absolutas de Deus. Quando falo, querido Deus, penso na sua infinita sabedoria, sinto um infinito desejo pela sua sabedoria que, através de vários bilhões de anos, a partir do nada, do espaço, criou o infinito universo e, num certo ponto dele, criou a terra repleta de vida. O Senhor criou não apenas um incontável número de leis e deu ainda mais ordens entre as leis, com leis superiores, e finalmente criou os seres vivos que se repetem na sua automultiplicação, mas sinto a infinita beleza em sua criação, que deu vida aos seres humanos como livre-arbítrio, transcendendo as leis. Fico maravilhado e sem palavras para expressar o quão comovido estou em ver como os inumeráveis seres vivos podem mostrar uma quantidade infinita de diversidade enquanto seguem a mesma lei. E ainda assim, são todos belos, poderosos e produtivos. Quando oro, querido Deus, sou abraçado pelo seu infinito amor. O Senhor não apenas me ama, mas o Senhor aprova todas as existências como sendo muito boas e ama a todas elas. Acredito nisso. Querido Deus, tudo o que o Senhor criou é bom e tudo está envolto pelo seu amor, porque é impossível haver outro Criador além do Senhor. Nada existe que não seja bom. Esta é a imagem verdadeira das existências. Querido Deus, acredito realmente nisso. Portanto, se houver algo que surja diante de mim, que pareça ou se perceba como mal, o Senhor não é a causa, mas é a minha falta de fé. É um produto de minha ilusão. É uma falsa aparência, uma ilusão projetada pela minha estreita visão. Eu não acredito nisso, não reconheço isso como realidade e como tal, não me atenho a isso, nem ataco ou luto. Querido Deus, é impossível o Senhor ter inimigos, e porque sou filho de Deus, é impossível a mim ter quaisquer inimigos. A minha visão de algo como inimigo, ou o meu sentimento de que algo é mal, é uma falsa aparência, como uma projeção trazida pela minha mente imatura. Quando canto, querido Deus, estou em meio à sua infinita força.
O Senhor não é somente a fonte de energia de todas as coisas viventes na terra, mas o Senhor tem a força para fazer a terra realizar a sua rotação sobre seu eixo, para causar erupções nos vulcões, para fazer as fontes termais jorrarem e para levantarem tsunamis. Não somente isso, mas o Senhor é a fonte primordial da força que criou o sol escaldante, fez nascer a água sobre a terra, fez chover, provocou ventos, criou os rios, permitiu as quedas de água e formou os grandes oceanos. Querido Deus, isso que eu consigo entender é apenas uma pequena parte desse sistema solar. Contudo, o Senhor formou um incontável número de microcosmos que incluem o sistema solar e possuem uma enorme força de criar o universo inteiro. Paralelamente, o Senhor exerce o seu poder nos mundos infinitésimos, que não consigo ver, e supervisiona do infinitésimo ao imensurável em grande harmonia. Agora sinto essa grande força. Quando oro silenciosamente, querido Deus, eu me visualizo uno com o Senhor do fundo da minha própria alma. Porque eu sou filho de Deus, sinto que me estão sendo concedidas pelo Senhor a sua infinita sabedoria, infinito amor e infinita força. Assim como o Senhor o é, eu sou sabedoria, sou amor, sou vida. Não sou matéria, não sou um corpo físico, não sou um indivíduo isolado, como alguém que expressa a sabedoria, o amor, a vida. Sou um filho de Deus que vive junto com todas as pessoas. É por essa razão que todas as pessoas e eu somos unos. Atritos e conflitos não existem. Todos os seres vivos e eu somos unos. O mundo da grande harmonia está aqui, agora. Quando chamo querido Deus, o Senhor está sempre em minha mente. O Senhor está ao meu redor. O Senhor está na totalidade do universo. Eu agora louvo e sinto ardentemente as suas virtudes absolutas. Muito obrigado. Muito obrigado, amigos, que estiveram conectados conosco até esse momento. A Seitanoye do Brasil reverencia aos senhores, a sua família, e deseja que essa semana, que os próximos dias, que o dia de hoje realmente sejam dias de luz, louvando, reverenciando e agradecendo e sentindo as virtudes de Deus em nossa vida. Muito obrigado, desejamos a todos muitas e muitas felicidades. Você já se perguntou sobre o que é a verdadeira felicidade? A alegria não é apenas um conceito, é uma experiência vivida. É a liberdade de ser autêntico e a certeza de que a jornada espiritual é um caminho para a felicidade duradoura. Vem aí o Seminário Geral de Treinamento Espiritual com oferenda de trabalho, Seminário de Carnaval. De 10 a 13 de fevereiro de 2024, nas 7 academias de treinamento espiritual da Seitanoye. Amazônia, Pará, Santa Fé, Bahia, Goiás, Minas Gerais, Curitiba, Paraná, Santa Tecla, Rio Grande do Sul, Ibiúna, São Paulo. Saiba mais em sni.org.br ou pelo WhatsApp 11 50 14 22 17. Uma experiência com reflexões profundas e autoconhecimento espera por você. Junte-se a nós nessa celebração única. Muito obrigado! Qual é o antídoto para o sofrimento? Vamos antes pensar em uma pérola. Ela é uma ferida cicatrizada. Surge da transformação de um grão de areia que fere o delicado interior da ostra.
Mesmo que seu caminho tenha sido tortuoso, é possível transformar o sofrimento com amor. Vem aí o Seminário de Treinamento Espiritual para Jovens Mulheres, a força transformadora do amor. Venha descobrir a pérola que existe em seu interior. O Seminário para Jovens Mulheres nos proporciona que a gente se reencontre com nós mesmas, com a nossa verdadeira essência. Eu adquiri mais autoconfiança, mais autoestima e pude no dia a dia usar minha potencialidade como filha de Deus para o meu trabalho, meus relacionamentos e minha vida pessoal. Descobri na minha essência que eu sou filha de Deus e posso ser feliz a qualquer momento. Através dele, eu pude conhecer o poder da harmonia e reconciliar comigo mesma e com os meus pais. É uma oportunidade de conectar-se com si mesma e com Deus. A gente lembra a felicidade e a alegria que é ser mulher. Eu espero que esse convite se estenda a todas as meninas, a todas as regionais. Tenha certeza de que nada será como antes, será muito melhor. Agora não sou eu que estou falando. Veja os relatos das nossas meninas. Vivemos uma imersão e nessa imersão, com tanto acolhimento, com ausência de julgamento, nós estamos entre amigas e sob orientação de Deus, com certeza, todos os problemas podem ser solucionados. Venha para o nosso queridinho, o Seminário de Treinamento Espiritual para Jovens Mulheres. Nós estamos te esperando na porta do Salão Nobre de braços abertos.